Estamos recebendo com muito carinho aqui o nosso querido Emílio Júnior, uma salva de palmas, secretário de Fazenda no Estado. Estou vendo que ele foi bem tratado lá embaixo. Muito bem tratado. Gostou? Ave Maria. Nunca fui tão bem tratado como aqui. Aqui você sempre será muito bem tratado. Primeiro, agradecer a disponibilidade do tempo. Eu sei o quanto é difícil, não, um secretário de Fazenda dispor ali para conversar com a sociedade dessa forma. Mas é um momento ímpar, porque essa semana o governador Rafael Fonteles anunciou a isenção de vários itens da cesta básica. Aí quem está em casa fica dizendo assim, mas de fato, isso como é que melhora? Eu vou poder cobrar de quem que vai estar mais barato? É no supermercado? É na quitanda? Como é que funciona todo esse processo? Excelente a sua pergunta. Boa tarde, né, a todos aqueles que participam aqui do ELTV, né? Aqui é a Teônia, aqui é o cachorro Antônio, professor Tony e Rafael Tataia. Parabéns aí, viu? Muito bem apresentado aqui pelo programa de vocês, viu? E, Elson, a Secretaria de Fazenda, como é que a gente define a questão disso? Legislação, né? Então, foi aprovado uma lei, né, já em dezembro, com a previsão de que, a partir do dia 1º de abril de 2025, alguns itens da cesta básica no estado do Piauí estariam com a sua alíquota zerada. Então, o governador, né, lógico que, por exemplo, os itens da cesta básica ele é uma gama muito grande, mas foram priorizados aqueles principais que pegam justamente assim a maioria da população, né, onde você tem um rendimento médio, né, mais baixo. Então, assim, os principais itens, como o arroz, o feijão, goma, né, a farinha, questão de ovos, tudo isso, a partir do 1º de abril, a alíquota vai estar zerada. O café entra? O café entra, mas como na análise nossa, o café ele pega uma parte também de alguns cafés que são valor mais elevado, então ele ficou na alíquota de 7%. Né? Então, ele não zerou, mas ele ficou na alíquota de 7%. Mas como é que funciona isso? Agora, a legislação, as empresas, a partir do dia 1º de abril, não terão mais essa tributação de 7% nesses produtos, alguns itens que eu acabei de falar. Agora, cabe a elas, já que elas terão esse custo a menos, né, na hora da aquisição, fazer com que esses preços possam ir para a questão do consumidor a um preço menor. É lógico que, por exemplo, a Secretaria, nós não temos o poder de impor que a empresa, que o empresário... Que o mercadinho lá baixe, que o mercadinho baixe por conta disso. Nós esperamos, né, até porque, como foi o objetivo do governo, né, fazer com que esses produtos pudessem chegar na casa do consumidor a um preço menor, melhorando também o indicador de inflação e tudo, esperamos que as empresas baixem os preços com relação a essa redução. E esperamos, e com certeza eles farão isso aí. Uma pergunta, não? Será que é temeroso, por exemplo, o empresário não repassar esse zerar, né, dessa alíquota para o consumidor final? Olha, esperamos que não, né? Porque, imagine só, ele está comprando um produto por R$ 7,00, pagando 7% que ficaria para o governo do Estado. A partir do momento que você não vai ter mais desses 7% para pagar para o Estado. Então, se você não repassar isso para uma diminuição, significa que você vai estar aumentando o lucro da empresa, né? Que é isso que a gente não espera, porque o objetivo maior é chegar lá na ponta, não é chegar na mesa do empresariado, né, fazendo com que a margem de lucro... comida na mesa do piauiense. Exatamente. Não é para melhorar, reforçar o lucro da empresa, e sim reforçar com que os trabalhadores, né, possam comprar o produto de maneira mais barata. Secretário, eu acho muito importante quando você traz essa informação para a população, né, porque o governo busca por ações que possam beneficiar direto a população. Mas eu realmente, para além de, como cidadã, realmente me preocupa, porque o que a gente tem visto no último período é o lucro acima de tudo, né? Então, será que vai ter algum tipo de fiscalização ou será mesmo acreditar que esse desconto vai ocorrer naturalmente? Olha, por parte da Secretaria de Fazenda, em primeiro lugar,
a economia brasileira é uma economia de livre mercado, né? Sim. Então, assim, não é aquela economia que você tem um preço tabelado, que você possa ir, estava vendendo por 7, agora não, vamos lá. Não há nada que obrigue. É lógico que, por exemplo, por parte da Secretaria de Fazenda, nós não temos essa atribuição e Certo. competência legal para fazer uma cobrança nesse nível. Ou uma fiscalização. Ou uma fiscalização. É lógico que nós temos a questão do PROCON, né, ligado ao Ministério Público, né, que ele poderia, dentro das ações dele, Atua tentar assim. atuar nisso aí. A entendeu? própria imprensa deveria cobrar muito forte a partir do dia 1º de abril, porque Talvez aquilo baixou. comparar o preço antes e ver depois, entendeu? Alguma coisa assim. Agora, assim, só para ratificar, nesse momento, no Brasil, quem tem mais ou menos uma competência legal para trabalhar isso seria mais ou menos o PROCON para fazer uma cobrança nesse sentido. Secretário, zerar o ICMS ali dos alimentos da cesta básica, a gente não tem dúvida que é uma medida importantíssima, principalmente para as pessoas mais vulneráveis. Mas o ICMS é uma das principais fontes de receita do Estado. Quais são as medidas que o governo do Estado e a Secretaria de Fazenda têm feito para ter, de certa forma, compensações em que a gente tenha a garantia de que investimentos na saúde, na educação, não serão prejudicados por conta dessa perda financeira? A sua pergunta foi fantástica, até porque quando a gente fala em diminuição de arrecadação, só lembrando, pelo dever de Constituição, né, 25% do ICMS ele vai para os municípios, né? Então, parte desse ICMS, 25% também tem que ir para a educação, 12% vai para a saúde. E quando você fala de uma redução, por exemplo, a estimativa que nós fizemos da perda de arrecadação com esse benefício que está sendo colocado aqui é na ordem de 45 milhões no ano, né? Mas o que foi que justamente o governador também a gente colocou? A alíquota geral do Estado do Piauí, que é o que a gente chama de alíquota modal, ela é de 21%, né? Nessa mesma lei que a gente deu essa previsão da redução, lá também está prevendo um aumento dessa alíquota geral para 22,5%. Então, só para dizer para você que, ao final, não vai ter essa perda. Os municípios não precisam ficar preocupados em que o Estado está abrindo mão disso, porque vai ser compensado isso que está sendo concedido com outros produtos. É como se você tivesse aqui, a gente abdicou de uma arrecadação no setor de alimento para cobrar mais em outro setor, tipo confecção, alguma coisa assim, que é o que está previsto lá. É lógico que quando você fala sempre em penalizar alguma coisa, você vai estar sempre, alguém vai estar achando ruim. Mas, nesse momento, o que se pensou foi tentar fazer com que a gente ajudasse mais a parte de alimentação. A parte de alimentação que envolve, né, a maioria dos trabalhadores do cidadão brasileiro. Muito bom. Secretário, boa tarde. A gente estava falando mais cedo sobre a questão da reforma tributária, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dos impactos ou das mudanças que vão ter para a arrecadação no estado do Piauí com essa reforma. Bem, em relação à reforma tributária, né, foi aprovado na emenda constitucional 132, né, que criou, né, está tirando alguns tributos federais e estaduais do consumo, né, e criando outros, né? Então, por exemplo, no caso da União, está saindo o PIS e a COFINS e criando a contribuição, a CBS, né, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. No caso dos estados e dos municípios, está saindo o ICMS e o ISS e criando o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, assim, na reforma tributária, uma grande colocação que foi feita desde o início era nós fazermos uma cobrança generalizada que tivesse uma alíquota menor e aí não tivesse muito esse peso de algo ser cobrado muito grande ou não. Mas, é lógico que o Congresso, né, o Legislativo, né, escolheu alguns setores para dar alguns benefícios, né? E quando você faz isso, alguns produtos terão uma alíquota maior. Então, nesse momento, a gente está trabalhando na reforma tributária. Primeiro, o comitê gestor, que é quem vai gerenciar esse tributo, porque vai sair da esfera individualizada de cada estado para um local só, que vai concentrar tudo isso. A gente está trabalhando o comitê gestor
E logo em seguida a gente está trabalhando também a média de qual será essa alíquota geral para todo mundo. É por isso que, a partir do próximo ano, 2026, já começa a ser cobrada a questão tanto da CBS como do IBS. Tipo assim, é uma alíquota mínima para a gente ter uma noção. Então, por exemplo, a partir de 2026, vai ser cobrado um IBS de 0,1%, né, somente, e 0,9% da CBS para a federal. Qual é a ideia desse 0,1%? É justamente a gente Entender, ter né? uma ideia de quanto é que está sendo essa arrecadação de 0,1%. Esse setor que foi beneficiado. Então, a gente está trabalhando isso aí. Então, o nosso foco nesse momento é fazendo isso aí. É lógico que a gente espera muito com a reforma tributária, primeiro, a questão da guerra fiscal, diminuir essa guerra entre estados, que isso aí vai melhorar muito. A forma da tributação, ela está uma tributação mais simples, porque é uma legislação única. Então, por exemplo, a questão do IVA já é um tributo que é cobrado em mais de 170 países no mundo. Então, é mais fácil, por exemplo, uma empresa europeia, uma empresa que tem em qualquer lugar, vir para cá, e lá é IVA também, né? Com a sua especificidade de cada país, então vai ser muito facilitado. Então, a gente espera um ganho muito grande com a reforma tributária. Eu acho que só por ver a explicação, né, você vê que está unificando algumas tributações e fica mais fácil até o entendimento da gente e dos lá de fora, no caso, para fazer esse investimento, né? Com certeza, porque hoje, só para você ter uma ideia, imagine que você vai para uma alíquota hoje, se você chegar e disser assim, qual é a alíquota de comida no Piauí? Aí eu vou dizer assim, se tu tiver uma empresa de atacado, aí eu vou dizer que é uma tributação assim. Se tu é uma empresa do Simples, é uma empresa assim. Se tu é um restaurante... Então, quando você uniformiza isso aí, todo mundo paga, é em cima do... Já facilita muito. E imagina, eu estou falando isso no Piauí, se tu for para o Ceará, ele vai dizer a mesma coisa, outra diferente. coisa. Aí, quando você, pelo menos, uniformiza essa informação para o país todo, vai ficar muito mais fácil a gente gerenciar. Secretário, o senhor me falava antes aqui a história do bloqueio, né? Foi pego de surpresa? Como é que foi todo esse processo desse bloqueio? Na verdade, foi até colocado noticiado pela imprensa, né? O Estado do Piauí, mensalmente, a gente faz os repasses dos valores para pagamento de precatórios, né? E aí, por exemplo, foi aprovada uma lei no Estado do Piauí em que essa lei ela dá um disciplinamento desse repasse ser da ordem de 17 milhões mês, né? Então, o Estado fez o repasse de janeiro, fevereiro, e o Tribunal de Justiça, né, como eles têm um cálculo lá, que ele pega pelo saldo devedor, e tem uma emenda que diz que esse pagamento precatório tem que terminar em 2029, ele entende que esse valor de 17 milhões ele é insuficiente. Então, mesmo não acatando essa questão da lei do Estado, ele autorizou um bloqueio da conta do Estado, né, da conta do fundo, a principal conta, que é o Fundo de Participação dos Estados. E bloqueou em torno de 52 milhões de reais. Qual é a preocupação desse momento que a gente tem? Em primeiro lugar, quando você bloqueia o FPE, a gente já tem que ver que é o seguinte, 25% dessa receita do FPL vai para a educação, 12% vai para a saúde. Então, imagine que você tem que pagar isso, mas o recurso... Está bloqueado. Na verdade, foi bloqueado, foi retirado da conta do Estado, né? Então, o Estado já fica sem esse recurso para cumprir esse repasse que é constitucional. E aí, com certeza, com um valor de 52 milhões, nós tínhamos projeção de pagamento de fornecedores para essa semana e tudo. Quando leva um negócio desse, aí já desorganiza todo um planejamento que você tinha feito. Foi bloqueado isso, hoje, né? foi? Segunda-feira, 44 milhões, e de ontem para hoje, 7 milhões de alguma coisa. Então, 52 milhões. E aí, inclusive, a gente reuniu a Comissão de Gestão Financeira do Estado, composto pela área econômica, e a gente está justamente avaliando como é que a gente vai tratar isso aí, porque é algo que... E a reversão desse bloqueio, ela é possível? Olha, aí a gente entrega na mão da nossa Procuradoria. Está na mão da Procuradoria-Geral do Estado, a gente espera até a compreensão de quem vai fazer essa questão de julgamento, mas a gente, assim, é algo que nos preocupa muito, porque esse ano é um ano vai ter um ano de muita dificuldade.
a gente está vendo dificuldade na economia, a gente está vendo que a questão dessa taxa Selic sendo aumentada para inibir consumo, dólar aumentando, quer dizer, não vai ser um ano fácil, né? E se a gente ainda tiver algo que saia da nossa programação, com certeza, imagine que você tem o seu São salário 52 lá, milhões, são 52 milhões. Né? Exatamente. Então, a gente está trabalhando nisso aí. Secretário, eu vou pedir licença para voltar na questão do ICMS, que isso é uma medida muito importante que atinge principalmente as pessoas mais vulneráveis, né, na cesta básica. Mesmo o governo zerando o ICMS dos alimentos da cesta básica, principalmente, corre o risco de, nesse cenário econômico que as empresas estão passando por tanta dificuldade, às vezes esse valor não ser repassado ao consumidor final, devido à pressão na margem que esses empresários têm. Existe alguma conversa, alguma reunião entre o governo do Estado e as principais empresas de varejo ao consumidor? Existe alguma previsão de monitoramento desses preços pela Secretaria de Fazenda para que realmente essa redução no ICMS seja aplicada no preço final do alimento que vai chegar ao consumidor? Olha, oficialmente nós não temos nenhum trabalho de maneira, um grupo tratando disso, mas sempre a Secretaria de Fazenda, a gente recebe demanda dos empresários, onde muitas vezes eles colocam, onde a redução da carga tributária sempre é para beneficiar o produto lá na ponta, para que ele possa concorrer a um preço menor, né? Porque muitas vezes também tem a questão da concorrência empresarial com empresas que vêm de fora, né? Então, sempre eles colocam isso, que havendo uma redução tributária, eles vão colocar isso para o consumidor. Então, o que a gente espera nesse momento é que vamos aguardar, está aí a legislação, já está com 3 meses que a gente vem anunciando, solicitando isso. Sempre os empresários, ao fazerem qualquer pleito de redução, eles colocam isso e esperamos que, como o empresariado do Piauí é também um empresário que ele tem a questão do pertencimento ao Estado, e ele sabe disso, e isso aí são itens, não é de uma cadeia geral, mas são itens focados na cesta básica, nesse principal ponto, que você imagina a venda que é feita de arroz, feijão, nas grandes redes de supermercados e tudo. Então, nós esperamos, estamos convictos que isso aí vai ser lá na ponta. Mas a gente conclama aqui também a sociedade, entendeu? Para ficar atenta a isso aí a partir do dia 1º de abril. Secretário, muito obrigado pela disposição do seu tempo e seja bem-vindo sempre aqui, viu? Espero que tenha gostado desse bate-papo aqui, bem leve. Olha, em primeiro lugar, eu fico muito feliz em ver que fui muito bem tratado, estou sendo muito bem tratado aqui por todos vocês, né? Dizer também que, em nome do governo do Estado, né, a gente está à disposição, né? Sempre essa área tributária é uma área assim, mais específica, né? Mas eu acabei de ver aqui uma colega, que eu também sou da área contábil, né? Falando da contabilidade, é algo muito bom, porque é uma coisa que a gente... Eram só dúvidas. As pessoas não gostam muito de discutir isso, mas é algo que está todo mundo... Todo mundo usa o dia todo inteiro. mundo é afetado. Né? Então, não tem jeito. A gente coloca aqui a Secretaria à disposição. E da mesma forma, vocês, né? aqui à disposição, sempre que precisar, nós estaremos aqui para divulgar, então contribuir com a sociedade de todas as formas. A gente estava comemorando hoje, isso que é de números, nos 40 primeiros dias, né, de programa, 16 milhões de views só no Instagram. Então, muito feliz com os números. Só que é de números, né? Imagina. Mais uma vez, obrigado. Forte abraço na família e na equipe toda.